Voltar a falar dos índios porque é muito importante voltar a falar do momento histórico dos europeus, dos colonizadores vindo das guerras, dos conflitos, das mortes, então vou voltar a falar. Só que antes de analisar esse processo de conquista na América Ocidental, eu vou fazer uma passagem rápida na conquista inicial das Ilhas da América, que lá foram implantados repartimentos que consistiam na distribuição de indígenas para indivíduos que eram espanhóis. Que esses indivíduos espanhóis eles eram conhecidos como os encomendeiros, que faziam encomendas para adquirir os índios para eles. E estes espanhóis eles tinham que cuidar dos índios e instruir eles forçadamente a ter crença na fé cristã, e em troca disso teriam a mão de obra indígena gratuita. Só em 1500 a coroa espanhola ela tornou os indígenas livres. Eles estavam livres, mas não é mais sujeito à servitude. Eles são livres e não sujeitos à servitude. Porém, eles podiam se escravizar os índios através da guerra justa. E com a chegada dos conquistadores com seus cavalos na América Hispânica, que eram espanhóis também, deu uma grande vantagem inicial, porque causou um choque de estranheza nas populações nativas, porque nunca tinha visto homem branco, e também os espanhóis também tomaram um susto, porque denominavam os índios como selvagens. E os espanhóis, eles mesmo em menor número na época, que o litoral brasileiro era dominado por índios, os espanhóis tinham uma confiança de superioridade moral. E além de ter essa confiança da superioridade moral, eles tinham uma confiança de organização, de técnica e de religião. Eles também acreditavam que os cristãos eles teriam uma superioridade natural e simples, tipo, perante os indígenas, sabe? A sociedade indígena. E em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no continente americano, eles tomaram posse das terras. E logo em seguida eles tiveram os primeiros contatos com os índios, com os indígenas, que para os portugueses eram chamados de selvagens de à primeira vista, por causa que notoriamente já dava para ver que os costumes eram diferentes, a aparência, a cor de pele e a vestimenta. E algumas pessoas, alguns pesquisadores, historiadores, eles chamam esse primeiro contato com português e indígena de encontros de culturas, tanto da cultura europeia quanto da cultura que já estava aqui nativa da época, que eram os índios. E como como se isso representasse um momento em que deu diferença, que dá notória diferença de cultura, que se trocaram influências nesse momento. Eles trocaram um pouco de contato com a sua cultura, mas não foi bem isso que aconteceu de bem, que foi muito conflituoso, que historiadores e pesquisadores também compreendem que o início do processo da colonização portuguesa ele foi meio que um desencontro de culturas, que é mais do que ocorreu, que correspondeu ao início do processo de extermínio e submissão dos indígenas, porque foi isso que aconteceu. Foi uma submissão e uma extinção dos colonizadores para os indígenas. E o que houve nesse processo foi uma imposição cultural, que pode ser chamado de etnocídio. Ou seja, os portugueses eles impuseram, eles pressionaram que a sua cultura fosse a mais, fosse melhor, tivesse que ser pregada pelos indígenas, pela cultura indígena. E só no século XVI, poucos empreendimentos foram realizados pelos portugueses.
aqui no território colonial, que eram deles, do Brasil. E as principais realizações portuguesas tiveram a utilização da mão de obra indígena escravizada, como a extensão do pau-brasil, na construção de feitorias pelo litoral e depois gradativamente para a cana-de-açúcar e outros benefícios que o Brasil tinha por causa do clima. E, infelizmente, a submissão e o extermínio dos indígenas pelos europeus no século XVI estavam apenas começando na história do Brasil, porque depois elas se prolongaram. E a ideia de que os indígenas no Brasil, no período colonial, eles desapareceram e perderam totalmente a sua identidade, ela se baseia na história tradicional, que é debatida e combatida por historiadores, que diziam que os nativos eles não podem ser reduzidos a meras vítimas da conquista. Isso exclui a ideia de que os próprios índios eles tomavam a iniciativa de resistir, de resistência, de guerra, em uma luta de sobrevivência, porque era constante. Teve sim muita guerra de índio com o europeu. Os índios não iam aceitar, eu quero ser submisso, eu quero ser escravo, até porque essa terra era de índio. E os índios eles jamais aceitaram isso sem a resistência e a dominação do europeu. E o domínio religioso imposto pelos portugueses tornava os nativos submissos. Aparentemente tentavam mostrar eles dóceis à dominação. Na visão dos primeiros portugueses, os índios não possuíam nenhuma religiosidade. Para os portugueses, o que o índio tinha como religião não era religião. E na visão dos no entanto, a religiosidade e crença mítica faziam parte da vida indígena, era a crença dos indígenas. E uma das principais tarefas dos portugueses era para fazer esses índios acreditar na verdade da fé cristã, e que os costumes como a poligamia, a antropofagia e andar sem roupa, andar pintado, o uso de bebidas fossem extintos. E a superioridade militar dos europeus facilitou muito o extermínio dos índios, que dificultou também os índios a se unirem de forma eficaz para combater o domínio contra os europeus. E isso foi um fator que prejudicou o tipo de resistência. Mas os indígenas, devido por rivalidades tribais também, eles auxiliavam os europeus na luta contra outros indígenas. Também tinha indígena que ajudava o europeu, mas nas poucas ocasiões em que conseguiram se unir na forma de confederação para lutar, os europeus acabaram conseguindo dominar os índios, e como aconteceu nos dias de hoje, índio não predomina no Brasil. Tem essa miscigenação grotesca que é do norte e sul do Brasil. E a matéria da D de História do primeiro trimestre já foi. Eu vou continuar depois na verificação do primeiro trimestre de História.